Oi, gente, bom dia. Almejo que todos estejam bem. Ontem aconteceu, eu tive um tempo de falar rapidinho com uma pessoa que está trazendo um paciente e que eu não estava conseguindo, que a mãe sempre que levava, então eu sempre conseguia fazer devolutiva ou pelo WhatsApp ou na hora que eu entregava o paciente. Nós estamos passando, acho que todas as clínicas multidisciplinares, acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo. A questão do plano de saúde, de não autorizar, enfim. E às vezes as mães ficam muito chateadas e às vezes as crianças faltam. Então foi isso que aconteceu com esse paciente. Então ele ficou 1 ou 2 semanas afastado e há 3 semanas ele voltou. Sendo que ele veio muito agitado, então a gente imaginou que tivesse sido por conta dessas faltas, então uma readaptação, enfim. E a gente imaginou que fosse essa questão da readaptação, sendo que depois o paciente que já está 2 anos conosco, ele é suporte 3 e não oralizado, enfim. E aí, essa semana, né, foi o 3º atendimento depois desse período de ausência. E aí eu consegui conversar com a família, porque ele estava gritando muito e não é um comportamento normal. E nas 2 últimas semanas ele estava agitado, sendo que não estava assim. E aí eu fui perguntar para as pessoas que têm levado ele o que tinha acontecido. Por que a mãe não estava levando? Porque, tipo assim, 2 anos ela leva ele. A mãe teve um AVC. E aí faz todo sentido o projeto que eu tenho na igreja, SOS, Mães Atípicas, a importância de cuidar de quem cuida. A gente precisa cuidar de quem cuida. Sociedade, alô! E para finalizar, que já tá dando a minha hora da natação, a gente precisa cuidar de quem cuida. Eu tenho falado o seguinte, quando vier o diagnóstico, o primeiro acolhimento é para a família, porque é ela que vai ter que administrar toda essa questão de terapia, de adaptação escolar. Então ela tem que estar bem. Se a pessoa que cuida não está bem, e se a sociedade, se o poder público não olha para isso, a gente está agora em época de eleição, vamos votar em pessoas que pensam da seguinte forma, que é o texto que eu escrevi no Viver Sem Preconceito. Cuidar de cada criança é cuidar do país inteiro. Mas a gente precisa cuidar de quem cuida. Gente, a gente precisa cuidar de quem cuida. Pelo amor de Deus. Imagina, essa mãe está viva, está se recuperando bem, mas se não estivesse, como é que ia ser? E graças a Deus essa mãe está viva, porque a minha mãe teve um AVC. Ficou 5 dias internada e não voltou mais, né? E essa mãe tá viva, tá se recuperando, tem rede de apoio, tá? Mas ela podia não ter. Como a gente vê muitos casos aí, tá bom? Então, precisamos de políticas públicas que cuidem de quem cuida de uma criança atípica, tá? Um bom dia para todos nós, fica aí a reflexão. Até mais.